Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Menegazzi e estou aqui para falar sobre o meu primeiro cliente de consultoria. Algumas nutricionistas me perguntaram como foi a minha primeira experiência, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho. Bom, minha primeira experiência foi com uma padaria e eu não estava nada preparada para ver o que eu vi lá. Tanto em questão de estrutura, nível de educação de funcionário e de operações, né, que já estavam ali implantadas, eu realmente tive um choque bastante grande. Eu lembro que quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, né, na visita já, foi dar uma olhadinha na câmara fria. E eu lembro de pedir para Deus uma orientação ali, porque eu não sabia por onde começar a resolver tanta coisa errada, tanto absurdo que tinha ali dentro. E não foi nada fácil, né? Primeiro porque eles nunca tinham tido consultoria nutricionista, alguém orientando ali dentro. Então eu já cheguei sendo odiada. Outra questão é que, né, há um pouquinho mais de 10 anos atrás eu tinha uma carinha bem de jovem. E ainda sendo mulher, né, na produção só tinha homem. E a gente sabe que o machismo aí também rola solto em alguns lugares. Então foram várias barreiras que tiveram que ser vencidas logo de cara. O dono me contratou com o objetivo de melhorar, mas não era isso que eu encontrava no meu dia a dia, não tinha muito apoio. Aos poucos parece que eu fui me tornando até uma inimiga do dono, não só da equipe que não gostava muito de mim, do que eu fazia lá, e da minha sócia também, que a gente até era um cliente só, mas a gente revezava, né, as visitas, às vezes ia juntas para resolver alguns problemas, eles não gostavam muito da gente, mas o dono não apoiava nosso trabalho, né? Ele dizia, tá bom, tudo bem, mas não apoiava efetivamente. Então a gente fazia relatórios lindíssimos, gráficos, tinha sugestões, ideias maravilhosas, toda empolgada, né, que era o primeiro cliente, que a gente queria fazer acontecer, mudar, revolucionar. Chegava lá e não tinha retorno, era um balde de água fria na cabeça e a gente ficava um pouco desanimada. Algumas vezes a gente até chegou a questionar se a gente era competente para fazer aquilo. Porque eu falava, não é possível que eu tô aqui há 6 meses falando pro cara lavar a mão e eu não consigo fazer ele lavar a mão, né? Mas o importante, quando isso acontecer com você, é que você tenha a mente tranquila no seguinte: você tentou de tudo, você tentou várias estratégias e não conseguiu, né? A gente plantava bananeira, fazia TA, fazia tudo que era possível, tentava várias estratégias e às vezes não conseguia atingir um objetivo. Pedia intervenção de gerente, pedia intervenção de turno e às vezes assim mesmo não funcionava. Mas eu ficava, né, hoje já consigo ter a clareza assim: se eu tentar de tudo, se eu tentei de tudo e não resolveu, bom, pode ser que talvez o problema não seja eu, né? Mas a obrigação do consultor é tentar de tudo. Por mais que aquela situação pareça não ter uma solução, a gente tem por obrigação fazer a tentativa. Isso é importantíssimo. Mas aí eu tive situações de briga com funcionário, porque queria gritar comigo, e aí eu também não tinha experiência tanto em relacionamento com pessoas e pequei várias vezes por isso. Bom, mas a gente encontrou de tudo, né? Até problemas de conhecimento de maquinário de padaria, que era muito novo. Então, às vezes eles enrolavam a gente, dizendo que não desmontavam uma peça, não dava para limpar, não dava para fazer. Mas aí coube a nós mesmas ir atrás, né? Ligar para o fornecedor, pedir uma orientação, pesquisar com outras pessoas para ver se aquilo era verdade, porque eles tentavam enrolar a gente também. Você deve saber aí que os funcionários testam a gente constantemente no dia a dia, né? E ter a humildade também para saber que a gente não conhece tudo, né? A parte prática, a parte operacional, quem tem domínio são eles. A gente tem que aprender com eles também para depois pensar numa estratégia de implantar boas práticas, as leis, sem atrapalhar, ajudando, otimizando. Então é uma coisa que a gente tem que ter noção também e se colocar ali numa posição de igualdade com eles, né? Então foi tudo uma surpresa. Tive problema aí também com o pessoal fazer pão francês enrolando a massa no antebraço, né? Isso era comum. Então enrolava a massa aqui no braço e depois ia passando na modeladora para fazer o pãozinho francês. Aquilo para mim foi assim, socorro, né? O ambiente de padaria é super quente, como toda a cozinha, e o cara suava e aquilo ia pro pão e podia grudar os pelos. E a gente tentou até passar plástico filme no braço dele para ver se... E aí foi pior, porque suou ainda mais e enrugava. Então a gente foi tentando várias coisas, né? Coisas que a gente não conhecia e passou por umas situações bem complicadas, mas valeu a pena. Ali foi uma escola tremenda, assim, deu para aprender muita coisa rapidamente e desenvolver o senso de improviso, né? Coisa que você nunca lidou, não tem na legislação, não tem lugar nenhum, e fala, nossa, e agora? O que tem que fazer? Então isso é legal, deixa você com uma visão técnica muito apurada, né? Você bate o olho e já consegue ter uma ideia, isso com o tempo mesmo que a gente vai conseguir.
Mas eu digo que ali eu podia ter com certeza desistido da área de consultoria. Pensei até em desistir, eu falei, nossa, isso não é pra mim, eu não vou conseguir. Né? Mas aí apareceu um outro cliente, foi aparecendo e eu vi que não era tudo igual, que tinha lugares excelentes, tinha lugares ainda piores que lá. Mas é isso que faz de consultoria uma área tão legal de trabalhar. Ela exige de você, exige criatividade, exige proatividade e isso é bastante legal, né? Deixa você em movimento o tempo inteiro. Se você tiver alguma história para contar aí sobre consultoria, deixa aqui embaixo nos comentários, divida com a gente, assine o canal e continue acompanhando nossa saga aí em consultoria. Te vejo no próximo vídeo.